Olá pessoal, estão prontos para mais um pouquinho de matemática? Eu sou a professora Thaís e vim falar de uns palavrões aqui, expressões numéricas e algoritmos. Mas vocês já sabem o que significam essas palavras. Vamos falar sobre os algoritmos? Os algoritmos são passo a passo como você pode resolver operações que não são tão fáceis, que você não consegue fazer de cabeça ou você não decorou a resposta. O algoritmo ensina como você resolver essas operações que são um pouco mais difíceis. Vamos relembrar os algoritmos das operações? Vejam que as 4 operações básicas que a gente aprendeu, cada uma tem o seu algoritmo. A adição, por exemplo, permite que você coloque várias parcelas para fazer a soma. Vejam que cada número que está sendo somado se chama parcela, tá? E o resultado se chama soma ou total. Você pode somar 2 números ou uma quantidade que você quiser de parcelas, tá? A subtração, os elementos que você coloca no algoritmo têm nomes diferentes. O número que você coloca lá em cima se chama minuendo. E subtraendo é o segundo número, que é a parte que você está tirando do minuendo. E o resultado pode ser chamado de resto ou diferença. Já na multiplicação, a gente pode chamar de nomes diferentes. Eu posso chamar multiplicando e multiplicador, ou ainda chamar cada um deles de fator, porque a gente já sabe que em uma multiplicação não importa a ordem em que a gente coloca os fatores. O resultado, que se chama de produto, sempre vai ser o mesmo. Por exemplo, aqui, 8 vezes 25 deu 200. Se eu tivesse invertido e colocado o 8 em cima e o 25 embaixo, o resultado ainda seria 200. Então, nós podemos encontrar esses nomes aqui para os termos da multiplicação. É importante a gente conhecer os nomes corretos, porque alguns problemas às vezes são apresentados falando esses nomes, dizendo qual é o multiplicando, qual é o fator. Então é importante que a gente saiba como chamar corretamente os termos de todas as operações. E a divisão? Na divisão nós temos o dividendo, que é o número total que está sendo dividido, divisor, que é o número de partes nas quais a gente quer dividir o divisor, tá? O resultado da divisão, que se chama quociente, e ainda tem o resto. Quando o resto é zero, a gente diz que a divisão é exata, mas não é sempre que isso acontece. Às vezes o resto é um número e que é sempre menor que o divisor, tá certo? Então os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Relembrando aqui quais são os nomes dos termos das operações, a gente pode observar algumas coisas que vão nos ajudar quando a gente resolve algumas dessas contas. Por exemplo, vamos calcular mentalmente as operações a seguir e anotar os resultados. 6 vezes 4, 6 vezes 40 e 6 vezes 400. 6 vezes 4, 6 vezes 40 e 6 vezes 400. Quanto que é 6 vezes 4? Olhando na tabuada ou relembrando o que a gente sabe, é 24. 6 vezes 40 é 240. Como eu estou multiplicando por um número que termina em zero, eu só coloco mais um zero aqui. E 6 vezes 400 é 2.400. O que a gente pode observar? Que quando eu multiplico por um número que termina em zero, eu posso fazer a operação só com os números significativos e acrescentar o número de zeros correspondente ao número de zeros que tem nos números multiplicados. Outro exemplo é 9 vezes 6. 9 vezes 6, 9 vezes 60
e 9 vezes 600. Eu posso só fazer 9 vezes 6, que é 54. Eu vou repetir o 54, porque em todos os casos eu estou multiplicando o 9 pelo 6 e vou olhar o número de zeros. No primeiro não tem zero, no segundo tem um zero e no terceiro tem 2 zeros. Então, aqui sim eu tenho os 3 resultados. E o último é 7 vezes 6. Sete vezes 6, 7 vezes 60 e 7 vezes 600. 7 vezes 6 eu sei que é 42, então eu vou colocar 42 também nos outros. E só vou acrescentar o número de zeros conforme aparece nos números que estão sendo multiplicados, nos fatores. Então, os resultados são 42, 420 e 4.200. Então, podemos observar de diferente e semelhante em relação à multiplicação de cada coluna. O que tem de semelhante é que a gente acrescenta o número de zeros que aparece na operação. Eu vi aqui que eu cometi um erro, que aqui na última conta aqui, não era 9 vezes 600, era 90 vezes... Opa! 90 vezes 60. Mas o resultado vai ser o mesmo. Eu multipliquei o 9 vezes o 6, deu 54. Eu tenho um zero aqui, eu coloquei 2 zeros. E aqui, nesse outro exercício, nós vamos aplicar o que a gente sabe sobre o algoritmo da multiplicação para completar os espaços que estão faltando nessas contas. Vamos descobrir quais os números que estão faltando? Vejam que eu tenho 96 multiplicado por algum número, cujo resultado termina em 84 e eu não sei qual é a centena, tá? O 6 eu preciso multiplicar por alguma coisa cujo resultado seja 4. Eu vou experimentar colocar aqui um 4, porque eu sei que 4 vezes 6 é 24. Se estiver correto esse número, eu tenho 4 unidades e sobraram 2 dezenas. Esse 4 que eu estou testando, vou fazer vezes 9 dezenas, são 36 dezenas. 4 vezes 9, 36. Mais 2, 38. O 8 eu já tenho aqui. Então, o número que vai aqui é 3. Na letra B, eu tenho, já sei que 9 vezes 9 é 81. O 1 já está aqui. E eu tenho um 8, que são as 8 dezenas que eu troquei. 9 vezes 4, 36, mais 8, 44. Eu tenho 4 aqui das dezenas e eu tenho 4 centenas. 9 vezes quanto que eu tenho que colocar aqui para que somado com 4 dê 13? Bom, para somar alguma coisa com 4 e dar 13, só pode ser 9. 9 vezes quanto que dá 9? 9 vezes 1. 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. Agora eu tenho que descobrir qual é a quantidade de dezenas que eu tenho que ter na segunda linha, no segundo fator, para que multiplicado por 9 eu tenha 6 aqui. Eu vou até apagar aqui as dezenas da conta anterior, para que a gente não confunda quando a gente for somar novamente. Qual é o número que multiplicado por 9 termina com 6 unidades? Eu acho que é 4. Porque 4 vezes 9 é 36. O 6 fica aqui e eu vou colocar 3 dezenas. Por isso que eu apaguei lá para não me confundir, tá?
4 dezenas vezes 4 dezenas são 16 centenas, mais 3, 19 centenas. Eu vou trocar aqui por uma unidade de milhar. Então, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19, o 9 está aqui e o 1 está lá. Agora, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, está correto. Agora, eu só preciso somar. 1 já está aqui, 4 mais 6, 10. Vai uma centena. 1 mais 3, 4 mais 9, 13. Vai uma unidade de milhar. 1 mais 1, 2 mais 5, 7. Aqui na letra C, nós temos 0 vezes 0, 0. 0 vezes quanto que dá 0? Pode ser qualquer número, gente. Então, eu não vou preencher isso ainda, tá? E aqui 0 vezes 3, 0. Na verdade, a primeira linha, tudo vai dar 0, porque eu estou multiplicando por 0, tá? Mas e na segunda linha? Eu tenho que 2 vezes 0 é 0. 2 vezes quanto que dá 6? Só pode ser 3. E 2 vezes 3 também dá 6. Agora, tem alguma coisa aqui que está errado. Olha aqui, ó. 0, 0, 6 e aqui deu 7. Então, não está correto esse número que eu coloquei. Tem um outro número que multiplicado por 2 dá 6? É o 8. Porque 2 vezes 8 dá 16. Vamos ver se com o 8 dá certo? 2 vezes 8, 16. Vai 1 aqui que eu troquei. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Será que agora dá certo? 0, 0, 6 e 7. Então vejam que nem sempre só um número é possível colocar. Nós temos que fazer testes com os outros números. Aqui, 7 vezes 7, 49. Opa. 7, 18, 56 e 4, 60. Opa, mas está muito feia essa letra. E agora aqui, para o resultado terminar em 6, seria 8, porque 7 vezes 8, 56. Vou apagar aqui para não confundir, que agora vão 5 dezenas. 8 vezes 7, 56, eu pus o 6 e foi o 5. 8 vezes 8, 64, mais 5, 69. Então, somando, temos 0 mais 6, 6. 6 mais 9, 15. Eu troco por uma unidade de milhar e o resultado deu 7. E aqui no último, eu tenho que multiplicar alguma coisa por 5 que dê 5 aqui. Mas, gente, pode ser 3 vezes 5, 15. Pode ser 1 vezes 5, 5. Pode ser 5 vezes 5, 25. Eu vou ter que fazer um teste. Eu acho que não é 1, porque 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 8 não dá 25. Eu vou tentar o 3. 3 vezes 5 é 15 e eu tenho uma dezena aqui. 3, 8, 24 e 1, 25. Agora tá certo. Daí 2 vezes 5, 10. Também vai 1, 2, 8, 16 e 1, 17. Então, aqui, o resultado é 1955. E por último, eu tenho 41 multiplicado por alguma coisa que dá 4.100. Eu não preciso pensar muito. Porque eu sei que quando eu multiplico um número por 100, ele ganha 2 zeros. E é o que aconteceu aqui com o 41. Portanto, nessa aula, nós aplicamos o que a gente sabia sobre o algoritmo da multiplicação para resolver problemas nos quais a gente tinha valores desconhecidos. Até a próxima aula.